Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knaip e estamos aqui para falar da 19ª rodada do Brasileirão. A rodada que eu percebo que nem Flamengo, nem Internacional e Atlético querem ser campeões e se esforçam muito para deixar esse campeonato mais emocionante. Ao fim da 19ª rodada, essa é a pontuação mais baixa do líder nos últimos 10 anos, 35 pontos. Pode ser diferente, até porque São Paulo ainda não concluiu seus jogos que estão faltando, né? O Atlético Mineiro só chega a 35 com as 19 rodadas, mas o São Paulo, se vencer os 3 jogos faltando, chega a 39. Então, assim, pode ser não ser a pontuação mais baixa de um primeiro turno nos últimos 10 anos. Mas, se o São Paulo não conseguir marcar esses pontos para chegar a 36, né, que foi mais ou menos a pontuação do primeiro turno do ano retrasado, esse primeiro turno vai ser a de pontuação mais baixa e indica um campeonato mais emocionante. No momento, assim, se a gente dobra as pontuações, a gente pode ter um campeão com 70 pontos. Isso é um pouco complicado de imaginar, porque eu nunca vi um campeão com tão poucos pontos, mas indica bastante equilíbrio nesse Campeonato Brasileiro. Muita gente, com o começo do Brasileirão, pensou que o Flamengo já estaria agora com seus gloriosos 50 pontos, muito à frente da concorrência, mas não está nem perto disso que está acontecendo. Está um campeonato difícil tanto para o Flamengo, para o Internacional, para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está sendo o mais incompetente dos líderes. Um campeonato surpreendente para o Fluminense e até mesmo o São Paulo do Diniz começando a aparecer melhor, né? Deu uma ajustada melhor, já não perde faz um tempo. O Brenner e o Luciano deram um impacto muito positivo ao ataque do São Paulo. E temos muita coisa aqui para comentar, não apenas sobre a liderança do Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo da rodada foi Botafogo e Ceará. Botafogo sem técnico, porque demitiu o técnico Autori, aí demitiu o auxiliar Lazzaroni depois de 6 jogos, e eu não sei quem foi o técnico nesse jogo. Possivelmente pode ter sido o próprio Lazzaroni. Sinceramente, assim, o Botafogo está um pouco complicado em questões de técnico e acabou que empatou com o Ceará em 2-2. Teve potencial para vencer, parecia que podia vencer, mas vacilou, deu oportunidade de chances de empatar e o Ceará conseguiu um empate. O time do Guto Ferreira é um time que consegue aproveitar algumas oportunidades, né? O Ceará é um time oportunista em certos momentos, no bom sentido, e o Ceará consegue arrancar pontos importantes para se manter na Série A. Até agora, o treinador Guto Ferreira com o Ceará tem feito um bom trabalho, levando um elenco limitado a uma pontuação, pelo menos no mínimo, no esperado, né? Mas na minha opinião está acima, né? Eu acho que o Ceará está surpreendendo um pouquinho nesse primeiro turno. A vitória sobre o Flamengo foi bem surpreendente. Tem muito do Guto Ferreira nisso. Tem feito um trabalho bem interessante. O Coritiba venceu o Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense, sem o seu treinador Wagner Mancini, já está perdendo um pouco daquele DNA de analisar bem os adversários. O Coritiba ainda estava com auxiliar, não é Rodrigo Santana que está treinando o time agora, né? Eu acho que foi uma péssima escolha de treinador, tem um vídeo aqui no meu canal. Mas aí a última partida antes do Santana assumir é uma boa vitória do Coritiba de 1-0 sobre o Atlético Goianiense, que é um time que estava acima das expectativas, mas agora sofre um pouco por não ter um treinador bem definido, né? Eu vou te falar um negócio, esse cachorro, ele ficou latindo meu último vídeo todo, e agora que eu vou gravar o vídeo do Brasileirão, ele volta a latir de novo, né? Assim, ficou sem latir depois que eu terminei meu vídeo até agora de manhã. Chega a ser uma palhaçada danada, mas vamos aqui continuar com o vídeo, porque eu não vou ficar parando para gravar de novo. Vamos lá. A gente também tem aqui a vitória do Corinthians sobre o Internacional, 1-0, né? O Internacional, assim, teve a expulsão do Thiago Galhardo, que pode fazer falta na próxima rodada. Olha, o Internacional é um time de elenco que não permite rotação. Tipo assim, você vai ter que poupar para um outro torneio, seja Libertadores ou Copa do Brasil. O Internacional não vai conseguir manter o nível do elenco titular, isso é um problema. Só que é um time também estável em certos momentos, né? Consegue vencer muitas partidas importantes, apresenta um bom nível de futebol, mas tem horas que ele apresenta muitas dificuldades. E acabou que hoje foi mais uma vez que o Internacional, né, sábado na verdade, foi mais um dia que o Internacional apresentou muitas dificuldades e o Mancini, que como somou a qualidade, como eu disse, que faltava agora no Atlético Goianiense, que ele tinha muito, até no Atlético Mineiro no passado e agora no Corinthians, é a análise do adversário, ele saber se aprontar para enfrentar o adversário e saber explorar os defeitos do time adversário. E ele fez isso muito bem, explorou bem os defeitos do Internacional, soube explorar algumas jogadas pela lateral do campo, o Casares até deixou o Cuesta procurando ele até hoje, né? Foi uma jogada bonita e acabou que o Corinthians venceu uma partida e mostra muita evolução, já está na parte de cima da tabela e escapa da briga contra o rebaixamento. Foi uma boa partida do Corinthians, conseguindo uma vitória extremamente importante sobre o líder do campeonato.
Tivemos também Fluminense e Fortaleza, o time de Rogério Ceni. O Rogério Ceni ficou irritado, né? Você viu, né, que xingou jogador lá, a câmera do Globo Esporte até pegou isso. Foi inacreditável aquilo lá, o Rogério Ceni ficando xingando o jogador. Mas é verdade que tem motivo, né? E o Fluminense de Odair Helman faz um Brasileirão muito acima, né? Eu acho que assim, já estava mostrando potencial no Carioca, quando a gente viu enfrentando bem o Flamengo, quando mostrava bons resultados. E agora está comprovando isso. O Odair Helman faz um bom trabalho, com o que tem em mãos, o time está no G4 no momento e tem oportunidades de brigar mais em cima. Eu estou achando esse Fluminense até agora interessante e vem aproveitando as oportunidades que lhes são apresentadas, né? Vencendo adversários mais inferiores, dando trabalho aos mais fortes. Eu acho que isso daí a gente tem que dar o braço a torcer ao Odair Helman, que ele tem feito um trabalho bem interessante, né? Ele que já tinha feito um trabalho legal no Internacional, embora tenha desgaste depois, ele acabou demitido, mas agora ele fez um trabalho até agora muito bom no Fluminense. O Fluminense está muito acima do que eu esperava, ainda mais um time que ano passado lutava para não cair. Então é um grande campeonato do Fluminense até agora, uma boa vitória sobre um oponente que a gente sabe que tem sido muito difícil nessa temporada, que é o Fortaleza. O Sport Recife de Jair Ventura, né, o Venturismo, o time mais retranqueiro do Brasil, venceu o Atlético Paranaense de Paulo Autuori, né, o cara que chegou para ser diretor de futebol, só que desde a demissão do Dorival, esse time basicamente está sem técnico, né, o auxiliar, pelo jeito, não deu conta, aí chamaram o Paulo Autuori para ser técnico. É um cara assim, a gente sabe do Paulo Autuori, bicampeão da Libertadores, foi campeão do Mundial em cima do Liverpool, né, quando estava treinando o São Paulo. O cara tem história pra caraca, mas assim, ainda assim, a gente sabe a dificuldade, ele conhece o elenco só de agora, tá tentando trabalhar com o que tem em mãos e possivelmente tem algumas dificuldades, mas até agora não conseguiu se encaixar. Acho que deve dar um tempinho para ele, né? Ou até arrumar outro técnico. Acho que ele só tá ali como tapa-buraco até o Atlético Paranaense contratar um técnico definitivo, né? Eu não acho que o Paulo Autuori veio para ser técnico do Atlético Paranaense. De qualquer maneira, uma derrota muito ruim, né? O Sport não vinha em boa fase, não tinha vencido nenhuma das últimas 5 partidas e agora consegue uma vitória importante para tentar se manter. Eu tinha definido o Sport como um time golfinho, só subiu para fazer uma graça e depois já desceu de novo. Só que essa vitória dá um fôlego extra ao Jair Ventura, que já estava começando a ser questionado, né? Eu acho que isso a gente deveria comentar, porque 4 derrotas seguidas, aquele empate salvou um pouquinho dele, mas não é um futebol nada agradável que o Sport vem jogando. A gente também tem o Flamengo e São Paulo. Acho que muita gente achou a grande surpresa da rodada. Concordo, né? O São Paulo teve uma atuação fantástica, não se deixou intimidar pelo gol do início do Flamengo, o Pedro marcando gol, conseguiu a virada, o Tietchan marcou um belo gol, depois veio o Brenner. Foi um time que mostrou um grande poder de reação e dominou o adversário, né, em certos momentos. O Flamengo até assumiu a ponta da partida em alguns momentos, começou a atacar mais, ter mais volume de jogo, mas o Volpi teve uma excelente partida, defendeu 2 pênaltis e no final o ataque do São Paulo desequilibrou bastante também, conseguiu quebrar as linhas do Flamengo e marcar vários gols, né? Eu acho que o São Paulo tem muito crédito nessa vitória. A forma que iniciou o segundo tempo, estava 2-1, continuou agredindo, o Flamengo todo baqueado, aí faz o terceiro gol para basicamente definir a partida em teoria, mas aí tem aquele pênalti idiota do Daniel Alves. O Daniel Alves, que convenhamos, não está jogando bem até desde que começou o Brasileirão, não está fazendo nenhuma grande atuação, mas o fato é que o São Paulo consegue uma vitória muito importante e que coloca ele com condições de brigar pelo título. Não sei se vai brigar. A gente sabe que o São Paulo tem hora que cai de produção e não é um time muito constante. A gente sabe que a Autória joga muito bem, como foi nesse jogo, e a Autória joga muito mal. Mas é um time que no momento tem perdido muitos poucos jogos, só tem 2 derrotas no Brasileirão. Em comparação, Internacional e Flamengo tem 4 derrotas e o Atlético tem 6. Então assim, é um time que perdeu menos jogos no Brasileirão e vem vencendo as partidas. Se a gente tem uma ideia, se vence as 3 partidas que sobram, o São Paulo vai para 11 vitórias e se torna um time com mais vitórias no Brasileirão. Então a campanha do São Paulo até agora é boa. Óbvio que teve tropeços que poderiam ser evitáveis, tanto o 2-1 que o Vasco fez lá no começo do campeonato. Teve derrotas que poderiam não ter acontecido no início da temporada, mas até agora o São Paulo faz uma temporada acima do que se esperava, em teoria, porque por mais que você tenha Daniel Alves, tudo isso, o elenco de São Paulo tem muito jogador ruim, né? Convenhamos. Eu não esperava que o São Paulo brigasse lá em cima dessa forma, até porque o jeito que terminou o Paulista não estava trazendo muito otimismo à torcida do São Paulo. Mas de qualquer maneira, Diniz, com todos os trancos e barrancos, consegue levar o time à briga na parte de cima da tabela. Agora resta saber se consegue se classificar na Sul-Americana, porque o Diniz está sendo assim, trancos e barrancos, mas no final tem conseguido alguns resultados impressionantes, né? Vamos ver como vai ser esse campeonato do São Paulo, se ele vai continuar sendo o time que menos perde, se ele vai conseguir melhorar esse ataque, porque ainda precisa evoluir algumas coisas, na minha opinião, para se tornar um time realmente, para brigar realmente pelo título. Ainda não acho que o São Paulo é muito inconstante, mas o seu Diniz merece aí alguns elogios, porque
eu acho assim que ele tem suas qualidades, principalmente no ataque. O time do São Paulo consegue atacar melhor do que atacava o São Paulo do Cuca. Defensivamente é pior, isso a gente tem que confirmar sim. O time do Diniz não é tão bom defensivamente como o do Cuca, mas ofensivamente o time conseguiu características melhores, e o Brenner e o Luciano são méritos do Fernando Diniz, né? Ele trouxe eles para o time titular, eles estão desempenhando muito bem, elevaram o nível do ataque. Acho que temos que dar uns méritos aí ao Fernando Diniz. Tivemos também Santos e Bahia, né? 3-1, né? O Santos do Cuca tem mostrado um desempenho também muito acima do que eu esperava, porque eu tava achando que esse time ia lutar para não cair. É óbvio que também eu tenho que pedir minhas desculpas ao Cuca, porque óbvio que ele é um treinador, na minha opinião, não é um dos mais modernos do futebol brasileiro, mas é um treinador que, na minha opinião, até sabe atacar sim, né? Eu fiz várias críticas, e defensivamente ele foi eficiente, porque o São Paulo do ano passado atacava muito mal, mas eu acho que também porque faltavam algumas peças para atacar bem. Agora com o Marinho, com o Soteldo, com os jogadores que o Santos tem, ele consegue atacar com muito mais eficiência, e a gente viu o Santos conseguindo marcar mais 3 gols. Não é um ataque fraco nessa temporada. O Santos consegue chegar a um 3-1 contra o Bahia, que não é um oponente fácil, né, como podemos dizer. É um oponente que consegue complicar vários jogos e tem uma vitória importante para ir mais na parte de cima da tabela. O Santos, no momento, é o sexto colocado com 30 pontos, né? Não está longe da liderança. Então, assim, é um campeonato muito bom do Santos, pese todas as dificuldades que o Cuca teve na temporada, questões financeiras, em questões de jogadores saindo. Até agora faz um campeonato muito surpreendente o Santos do Cuca. E 3-1 sobre o Bahia é um resultado a ser comemorado. O time está próximo da parte de cima da tabela. Tivemos Goiás e Vasco. O time do Anderson até agora, olha, eles demitiram o Thiago Largue depois de 6 jogos. E assim, os 3 últimos jogos do Largue eram sem vitória, eram sem derrotas, né? Eram entre 2 empates e uma vitória, né? Assim, 5 pontos. O Anderson Moreira, nesses 9 jogos, mais ou menos, que ele assumiu, ele ainda não conseguiu 5 pontos. Então, assim, é um pouco assustador, porque ele ainda está no cargo, que prova que não era resultados que importam no Goiás, é ver que é um time, é o técnico que deixa o time mais na zona de conforto, assim, de ser mais preguiçoso, de não ter que cobrar para os funcionários bater pontos, relatório de desempenho, que é um negócio assim, até hoje eu não consigo engolir essa demissão. De qualquer maneira, o Anderson Moreira faz um trabalho ruim, só que esse Vasco pareceu um time morto, né, ontem, né? O Sapinto, ele falou, foi bem honesto, falou que ele não merecia muito esse empate, o time jogou mal. Eu acho que muito pelo físico, o Vasco está jogando assim, quase todos os 3 jogos por semana, em teoria, né, se podemos dizer, domingo, quarta, domingo, assim, é um calendário muito cruel com os jogadores. E o Vasco parece estar sentindo, por não ter elenco de rotação, ele tem que usar mais os jogadores com mais consistência, né? Tipo assim, ficar usando, repetindo as escalações mais vezes. É um problema que o Vasco tem, mas vamos ver o que o Sapinto consegue arrumar. Até agora não apareceu os resultados que eu esperava. Pareceu que o time jogou bem na Sul-Americana, apesar de ter perdido alguns gols. E sente a falta do Germancano. Acho que o Germancano está fazendo muita falta porque o Ribamar é uma tragédia. O cara é ruim em todos os sentidos. É um dos piores jogadores que eu vi no Brasileirão. Às vezes marca um gol ou outro, mas é um jogador, na minha opinião, muito fraco e não era para ser titular. Eu acho que o Sapinto tem que dar oportunidade a outro atacante. Mas o Vasco jogou mal. Teve sorte de sair só com o empate, o Goiás quase saiu com a vitória, seria a primeira vitória sob o comando do Anderson, mas repito, já são pelo menos uns 9, 10 jogos dele no comando do Goiás, e até agora o Goiás não teve mais pontos que os últimos 3 jogos do Largue no comando do Goiás, o que mostra que essa demissão é extremamente absurda. Se fosse o Largue hoje no time, talvez o Goiás tinha vencido essa partida, porque nada me faz crer que o Anderson é melhor treinador que o Thiago Largue, nada, assim, sinceramente. É um Goiás que deixa muito a desejar, mas o cara vai ficando no cargo aí, né, por motivos aí próprios do Goiás, né? Eu não quero entrar muito nos detalhes. A gente chega também ao jogo, assim, que eu fiz vídeo sobre isso, o São Paulo está devendo, ele está. Esse time do Atlético era para estar disparado na liderança, e o time só ganhou 5 dos últimos 18 pontos disputados, perdeu 3 jogos nesse espaço de tempo, tá fazendo um futebol assim que parece estar se desentrosando ao invés de se entrosar mais. O time tá deixando muito desejar e parece assim, fisicamente morto, né? Nesse sentido, acho que é o que mais me assusta é isso. A falta de vontade, quanto o time pouco se movimenta, que é uma coisa que é necessária quando você vai atacar, o time se movimenta bastante, que troque bastante as posições, que dificulte a marcação do time adversário, que faça o time adversário cansar, que é o time que se movimenta mais. Obriga o adversário a também se movimentar, se ele ficar parado ele vai apanhar. Então, assim, o Atlético não se aproveita da vantagem física, que mostra que o São Paulo, a gente tem que ser sincero, ele tem seus méritos, é um grande treinador, mas também não é o melhor treinador do mundo. Isso a gente tem que lembrar. Se ele fosse esse treinador genial que a mídia fica pintando, ele estava na Europa, lá no Sevilla até agora. E ele não tá lá, ele voltou pro Brasil. Para ele voltar pro Brasil, alguma coisa tem que ter acontecido, né, gente? Não é, para ele vir aqui pro esse futebol brasileiro, ele tem que ter feito alguma coisa errada. Olha, quando você está na Europa, num grande time lá da Espanha, e você volta para cá, tem um problema acontecendo. De qualquer maneira, ele mostra que não está sendo inteligente em aproveitar a vantagem física, não está sendo inteligente em analisar o adversário, tem sido teimoso em vários momentos.
e o descarte de alguns jogadores, as contratações ruins, faz com que o Atlético não esteja liderando o Brasileirão nesse momento. Se vencer o jogo restante com o Atlético Paranaense, ele passa o Internacional e o Flamengo pelos critérios de desempate nos mesmos número de jogos. Só que tem que entender que o São Paulo está com jogos a menos, se vencer os 3 jogos que faltam, está com 39 pontos, abre 4 de vantagem. Então, assim, situação complicada, tem que melhorar logo, porque no momento esse futebol do nível que está jogando assim, não convence ninguém, está deixando muito a desejar esse time do Atlético Mineiro nessas últimas rodadas. Tem que melhorar logo, o São Paulo precisa ser questionado nesse sentido. E o Walter Cebola, o cebolismo, né, se podemos dizer. Olha, eu até assustei que esse cara não foi efetivado, porque o trabalho dele é muito bom, né, como auxiliar. Eu espero que ele continue como auxiliar do time, se não continuar, que arrume um cargo num grande time brasileiro, porque o cara mostra muito potencial. Muita gente criticando, ele não tem posse de bola. Gente, futebol é eficiente em primeiro lugar. Ele pegou um adversário que joga um pouco mais com posse de bola, aproveitou nos contra-ataques e marcou 3 gols. O Palmeiras marcou 6 gols nos últimos 2 jogos. É algo que, assim, o time não estava vendo nas primeiras rodadas. O ataque está funcionando, está fazendo um bom proveito das peças que tem, está tendo umas finalizações. O que importa mais do que a posse de bola é o volume de jogo, e o Palmeiras está tendo muito. Eu acho assim, o Cebola está fazendo um grande trabalho com o Palmeiras nesses jogos que ele tá. Vamos ver, espero que o Abel Ferreira mantenha um bom trabalho para ver esse Palmeiras assim, quanto mais disputa pelas primeiras posições, melhor. E eu acho que esse Palmeiras volta um pouco para a briga pelo título, por mais que o período do Luxemburgo tenha prejudicado bastante. A inconsistência dos líderes permite que o Palmeiras comece a voltar, até porque Flamengo e Internacional só marcaram 1 ponto nessas últimas rodadas, e o Atlético também, e eles marcaram 6, então já recuperaram 5 pontos importantes nessa briga. De qualquer maneira, o Atlético deixando a desejar e o Palmeiras voltando. 3-0, uma derrota vexaminosa para o Atlético, a pior derrota durante o período de São Paulo como técnico. Tivemos também Grêmio e Red Bull Bragantino, né? Eu acho que o jogo que mostra que o Grêmio começa a se recuperar. Renato Portaluppi vai depois falar pra mídia, vocês estão errados, estão dando crise. Mas a questão é que se o Grêmio estivesse jogando assim desde o início, podia estar brigando lá na frente, né? O Grêmio, no momento, é apenas o 8º colocado. Mas, de qualquer maneira, o time ganhou 10 dos últimos 12 pontos, supera o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino continua na zona de rebaixamento, tem suas dificuldades, até agora faz um campeonato muito abaixo pelo hype que foi criado. Eu sempre repito isso, porque a gente tem que comentar. Mas o Grêmio consegue se recuperar, ainda tem jogadores de qualidade, e Portaluppi também consegue recuperar um pouco da moral, porque parecia que o ciclo dele estava no fim pelo começo ruim que o Grêmio estava tendo no Brasileirão, mas essa recuperação do Grêmio permite que ele fique mais um tempo, e ainda tem tempo de tentar brigar lá na frente. O Grêmio está com um jogo a menos que os 2 líderes, e se vence o jogo, vai a 30, então ele estaria a 5 pontos dos 2 líderes do campeonato, então não está perdido não. Tem campeonato ainda, a gente vê que tem muitos títulos e times que podem brigar. Como é que está a classificação do campeonato? Tá assim, Internacional lidera com 35 pontos, Flamengo é o segundo com 35, ambos com 19 jogos. O Atlético Mineiro é o terceiro com 32 pontos e 18 jogos. Fluminense é o quarto com 19 jogos e 32 pontos. O São Paulo é o quinto com 16 jogos e 30 pontos. O Santos é o sexto com 19 jogos e 30 pontos. O Palmeiras é o sétimo com 18 jogos e 28 pontos. O Palmeiras pode chegar a 31 se vencer o jogo que está faltando. O Grêmio é o oitavo com 18 jogos e 27 pontos. Sport Recife é o nono com 19 jogos e 24 pontos. Fortaleza é o décimo com 17 jogos e 24 pontos. O Corinthians é o 11º com 19 jogos e 24 pontos. O Ceará é o 12º com 18 jogos e 23 pontos. O Atlético Goianiense é o 13º com 19 jogos e 22 pontos. Botafogo é o 14º com 18 jogos, 20 pontos. Vamos lembrar que o Botafogo está com 11 empates até agora, né? Muito empate. O Bahia é o 15º com 18 jogos, 19 pontos. O Vasco é o 16º com 17 jogos, 19 pontos. Curitiba é o 17º com 19 jogos, 19 pontos. O Bragantino é o 18º com 19 jogos, 19 pontos. O Atlético Paranaense é o 19º, 18 jogos, 16 pontos. E na última posição, Goiás com 17 jogos e 12 pontos. Grande trabalho do Enerson Moreira, fantástico, né? Aí a gente chega aqui aos artilheiros do campeonato. É o Thiago Galhardo com 15, Marinho com 12 e o Pedro com 10. Nas assistências, Marinho lidera com 5, Thiago Galhardo com 5 e o Alisson do Grêmio com 4. E a gente chega também aqui a melhores equipes, ou os melhores ataques do campeonato. O Flamengo com 33, o Atlético Mineiro com 31, o Internacional com 30. As melhores defesas são Fortaleza com 12 gols sofridos, o São Paulo com 14 e o Internacional com 16. Em grandes chances criadas, o Flamengo lidera com 61, o Atlético Mineiro com 51 e o Internacional com 40. Em grandes chances perdidas, o Flamengo lidera com 40 perdidas, o Atlético Mineiro com 32 perdidas
e o Bahia com 23 perdidas. E a gente chega aqui ao time da rodada, a gente chega aqui e vai olhar para falar do time, ó. Thiago Volpe é o goleiro, Sabino do Coritiba é o zagueiro, Diego Braz do Grêmio é o outro, os laterais é o Barcelos e o Orejuela, o Orejuela, que é o jogador lá do Grêmio, e a gente também tem nos volantes o Jobson do Santos e o Gerson do Flamengo, é um 4-2-3-1 que eles colocaram aqui no SofaScore. Luiz Adriano é o atacante, né, o centralizado, centroavante, Rafael Veiga é o meio atacante atrás dele, e nas pontas Marinho e Thiago Neves. Ah, que campeonato maluco, né? Até agora tá assim, né, gente? Muitos jogos faltando para alguns times, coisas que devem se acertar ali até pelo decorrer da temporada, mas até agora um campeonato brasileiro bem disputado, muito mais emocionante do que a gente estava esperando, uma briga pela liderança muito legal, e espero que continue assim até o final, com o máximo de emoção possível. Ver um campeonato mais disputado possível é sempre o melhor. Até agora, divertido. Para você, quem será o vencedor do primeiro turno? Será o Atlético Mineiro com 35? Será o São Paulo, né, ou será um dos dois times que já estão líder, ou a Internacional, até porque o Flamengo não pode ser mais campeão do primeiro turno pelo critério de desempate. Então, assim, é uma aposta aí, mas para você, também nos comentários, quem será o campeão brasileiro? Para vocês, quem será? São Paulo, Atlético, Inter, Flamengo? Esses são os 4 principais, na minha opinião. Palmeiras também pode voltar, acho que ele ainda tem chances. Será também que o Santos, o Grêmio pinta, o Fluminense? Tem muita coisa para acontecer, esse campeonato está bem divertido e bem imprevisível. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.